Olá para você que acompanha no meu canal, que alegria estarmos aqui em mais um vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Fazemos todas as questões de revalida de todas as bancas, de todos os tempos, de todos os anos. A cada vídeo fazemos 25 questões, tentamos ser o máximo sucintos possíveis, né? Pessoas que estão usando para residência, né? Para o ENAMED, para o ENAD, para o Revalida, Revalida teórica, prática, né? Estamos aqui para seguir juntos. Vamos fazer mais questões, agora até a questão 400. Passou rápido. Na verdade, eu acho que eu já fiz mais de 1000 questão. Se for contar assim com um vídeo da capa vermelha, porque tem o capa da capa vermelha e o da capa azul. O da capa vermelha, ele tinha as questões, todas as questões também, só que não incluía desatualizadas, nem anuladas, nem algumas outras questões também. Então aqui englobou todas, tá bom? Só para ficar mais entendível. Sempre explico, né? Não tem jeito. 2021, Revalida INEP. Bora. Um homem com 58 anos de idade foi admitido em ambulatório de hospital secundário e relatava dor em queimação epigástrica que aumentava após ingesta de alimentos, acompanhada de plenitude pós-prandial. Realizou endoscopia digestiva alta que evidenciou úlcera com 5 milímetros de diâmetro na parede anterior do antro gástrico na região pré-pilórica. Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta a conduta adequada a ser seguida. A solicitar endoscopia com biópsia seriada para excluir a neoplasia gástrica e pesquisar H. Helicobacter pylori. Hum, indicar o tratamento operatório para a localização da úlcera e o risco de perfuração. Prescrever inibidor de secreção gástrica 6 a 8 semanas. Solicitar endoscopia com pesquisa de Helicobacter pylori avaliando a cicatrização. Prescrever inibidor de secreção gástrica e tratar H. pylori empiricamente por prevalência em ulcerosos, evitando a recidiva. Vamos cancelar essa. Essa que também não precisa não. Endoscopia com biópsia, já direto, ou prescrever de 6 a 8 semanas e depois solicitar. Mas a gente não tá aqui para excluir neoplasia gástrica, né? A gente tá mais para. Deixa eu ver. Pior que tá mesmo, né, pessoal? Ó, uma pessoa que tá com 58 anos, dor em queimação epigástrica que aumentava e evidenciou úlcera. Vamos ver. Pessoal, ficou muito difícil essa. Eu vou ver a solução rapidinho aqui. Eu pensei também, por isso, ó, estratégia falou que tá correto, tá bom? Vamos seguir aqui mais uma. Tome bastante água. Se você não está tomando bastante água, eu te convido a tomar água. Vai, 2015, Revalida INEP. Uma paciente de 41 anos de idade com queixa de dor epigástrica em queimação de longa data relacionada a ingesta de alimentos condimentados. Retorna em consulta ambulatorial, tendo resultado de endoscopia digestiva alta em diagnóstico de úlcera duodenal e pesquisa de H. pylori positivo. Relatava uso esporádico de antiácido, mas com pouco melhor da dor. Nega anti-inflamatórios não esteroidais. Qual a associação de medicamentos com o melhor nível de evidência científica para tratamento nesse caso? Agente antissecretor? Não. Inibidor de bomba de prótons, eritromicina e amoxicilina? Inibidor de bomba de prótons, amoxicilina e eritromicina? É isso aqui, né? O tratamento chave. O outro também não. Quase unânime. Bora. 2015, Vale do INEP. Um homem de 35 anos de idade procura UBS com queixas de epigastralgia em queimação há 4 semanas. Relata que, em geral, essa queimação se inicia entre
1 e 3 horas após cada refeição e melhora com o uso de pastilhas de antiácido. Refere que a dor em algum momento já despertou à noite e nega o uso de medicamentos anti-inflamatórios. Relatou ainda perda ponderal e informou eventualmente elimina fezes enegrecidas. É tabagista, consome 20 cigarros a cada 2 dias. É comenta ser ativista eventual. O exame físico não revela alterações significativas exceto palidez, cutânea e mucosa. Qual é a conduta imediata indicada para esse paciente? Solicitar exames parasitológicos e administrar bloqueadores de receptor de H2, orientar a associação de tabagismo e etilismo e solicitar endoscopia digital se os sintomas persistirem. Tá bonito essa, bora ver se tem uma coisa melhor. Bora ver. Porque isso aqui, ele é bem tenso, né? E parasitologia de fezes não tem muita. Mas vamos ver. Submeter. Tá bonito, mas não tá. Tá? Então bora ver se tem mais bonito aqui. Submeter o paciente a testes não invasivos para a pesquisa de Helicobacter pylori e iniciar terapia empírica com antimicrobianos e inibidor de bomba de prótons, enquanto aguarda os resultados. Realizar endoscopia digestiva alta com biópsia da mucosa gástrica e pesquisa de H. pylori. Instituir o tratamento antimicrobianos e inibidor de bomba de prótons confirmado H. pylori. É isso aí, né, pessoal? Submeter o paciente a testes não invasivos para H. pylori, se forem positivos de tratamento específico. Confirmar a indicação após tratamento e referenciar especialistas. Paciente, se estômago persistente. Pessoal, um paciente é endoscopia, né? Esse paciente aqui tá mais de 4 semanas, tá sentindo dor, tá despertando à noite. Bora. Gente, nunca é antiácido, é sempre IBP, tá? Não esqueça disso. Vai. 2011, Revalida INEP. Homem com 45 anos de idade, dor epigástrica diária ocorrendo no período pós-prandial à noite, perda ponderal de 4 quilos. Começou com inibidor de bomba de prótons com alguma melhora. Informa que não usa álcool ou anti-inflamatórios não hormonais. Ainda na vigência da medicação, realizou endoscopia digestiva alta que revelou gastrite nodosa de antro e corpo e úlcera do duodenal em fase de cicatrização. Biópsias de mucosa gástrica foram realizadas durante procedimentos submetidos ao teste rápido de urease em fase líquida, cujo resultado foi negativo. Quanto ao tratamento da H. pylori, nesse paciente conclui-se que não há necessidade de tratamento, pois as antibióticos não há H. pylori. Não há necessidade de tratamento, pois a cicatrização da úlcera ocorre a erradicação da bactéria. O tratamento está indicado e os VPI interferem na urease. É isso aqui, né? Há necessidade de tratamento profilático contra infecção, mesmo havendo cura. Há necessidade de tratamento especial da H. pylori resistente aos antibióticos. É isso, né, pessoal? Bora para mais uma. 2012, Revalida INEP. Um homem de 40 anos de idade começou a ulcerador adenal com biópsia positiva para Helicobacter pylori, que fez tratamento durante 7 dias com omeprazol, amoxicilina e claritromicina em dose padrão. Endoscopia de controle repetida após 8 semanas de tratamento revela a persistência de H. pylori na biópsia. Qual a conduta mais adequada para esse paciente? Amoxicilina ou omeprazol, amoxicilina e furazolidona. Nem usa mais esse remédio aqui. Omeprazol, levofloxacina e amoxicilina. Pantoprazol, amoxicilina e claritromicina. Pantoprazol, sais, bismuto, furaz, ó, furazi, furazoli, furazolidona e claritromicina. Pantoprazol, sais, bismuto, levofloxacina e claritromicina. Pessoal, a primeira classe é omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Se não deu certo, é omeprazol, amoxicilina e levofloxacina. Caso a pessoa seja alérgica à levofloxacina, vai ser
omeprazol, doxiciclina, sais de bismuto e eu vou mostrar pra vocês aí. Com certeza vai aparecer alguma questão dessa daqui. Porque quando aparece uma, aparece outra, aparece outra, aparece outra, aparece outra. Ó, anulada, 2022. Um paciente de 55 anos de idade foi atendido no ambulatório de clínica médica do Hospital de Média Complexidade com queixa de epigastrogenia e queimação, aliviado por injeção de alguns além de plenitude pós-prandial e certo grau de disfagia. O paciente faz uso de inibidor de mão de prótese há 4 semanas, sem relatar melhora. Não, no exame físico não foram observadas alterações dignas de nota. Diante do quadro, foi solicitada a investigação de endoscopia digestiva alta, que revelou a presença de pangastrite edematosa leve, moderada sem úlceras. Diante desse quadro de gastrite crônico associado a H. pylori, qual é o melhor método confirmatório, o nexo causal com a bactéria naquele momento? Teste de urease, morte de biópsia gástrica, exame respiratório com solução de ureia, marcada com C13, pesquisa direta de antígeno de H. pylori por meio de ELISA, análise histopatológica flagrante de biópsia gástrica decorada com hematoxilina eosina. O mais básico seria teste de urease com biópsia, né? Que, tipo assim, seria mais eficaz, né? Bora ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aqui, ó. Se você não conhece a plataforma do Estratégia, é essa aqui. Muito boa. Os doutores são ótimos. Esse doutor aqui, especificamente, também é ótimo. Gosto muito dele. E é isso. Bora pra cima. Em 2014, revalida o INEP. Um homem com 52 anos de idade, atendido em ambulatório com queixa de dor e pigástria há 4 meses, retorna ao ambulatório com resultado de endoscopia digestiva alta que evidenciou úlcera duodenal com pesquisa positiva para H. pylori, além de inibidor de bomba de próton 2 vezes ao dia. O tratamento medicamentoso recomendado para o paciente é amoxicilina mais claritromicina, né? Amoxicilina de 1 grama de 12 horas por 7 a 10 dias e claritromicina de 500 miligramas de 12 horas por 7 a 10 dias também. Vai, 2013. Desculpa. Bora. Um homem com 50 anos de idade foi atendido no ambulatório de clínica médica por apresentar dor epigástrica em queimação pós-prandial de moderada intensidade. Informa, ocasionalmente acorda à noite por causa da dor. O exame físico é sem alterações. O paciente foi submetido à endoscopia digestiva alta que revelou uma pequena ulceração em bulbo duodenal, de aspecto endoscópico benigno, e teste da urease positivo. A conduta terapêutica indicada para o paciente é prescrever. Qual medicação? Pantoprazol, tetraciclina, metronidazol por 14 dias? Hum. Anzoprazol, metronidazol e amoxicilina por 21 dias? Reba, rabeprazol por 21 dias? Tetraciclina, levofloxacina por 15 dias? Omeprazol por 28 dias? Claritromicina e amoxicilina por 14 dias? Esomeprazol, levofloxacina e claritromicina. Gente, só para lembrar, eu tinha até falado que era amoxicilina e claritromicina de 7 a 10 dias, né? Mas é de 10 a 14 dias, tá? Só para lembrar. Omeprazol por 28 e amox mais clarito de 10 a... Gente, eu tô anotando aqui porque daqui a pouco eu vou dar uma estudada, né? Vamos aqui. 2025, Revalida INEP, ó, fresquinho. Mulher de 38 anos com deficiência congênita de GA é atendida em ambulatório de clínica médica devido a um sucesso terapêutico no tratamento de infecção de H. pylori. Apresentava o diagnóstico de úlcera duodenal, tendo sido prescrito omeprazol, amoxicilina e claritromicina. Apesar da melhora clínica, observou-se a persistência da infecção em teste respiratório com C13.
Atribuiu-se um sucesso terapêutico recorrente a macrolídeos e fluoquinolonas. Então, a gente vai pegar medicações que não têm nem macrolídeos e nem fluoquinolonas, pessoal. Vamos ver quais aqui. É assim, vida de proveiro é vida de escolhas, né? A gente vai eliminando as que não procedem, né? Levofloxacina, amoxicilina não, claritromicina, levofloxacina não, omeprazol, sargibismudo coloidal, doxiciclometronidazol, pantoprazol, subcitrato de bismuto coloidal, furazolidona e levofloxacina por 10 dias. Não, né? Furazolidona já foi pro beleléu, pessoal. Esse é o tratamento de segunda linha, tá bom? Para alérgicos e tal. Omeprazol, substrato de bismuto, mais doxy e mais metronidazol. Mas também pega uma renca de coisa, né? Mas o primeiro mesmo é amoxicilina mais clarithromicina, porque é um tratamento mais de boa, né? 2011, Revardinep. Mulher com 44 anos de idade apresenta dor epigástrica com a irradiação em faixa para o pulmão direito e esquerdo, com vômito de distensão abdominal de início súbito sem relação com esforço ocorrendo às 6 horas. Relata dois episódios semelhantes de menor intensidade nos últimos 3 anos, dos quais se recuperou apenas com restrição da dieta. Relata ainda trombose de retina à esquerda após um desses episódios. Durante o exame físico foram visualizados mucosas coradas, actéricas, pele turgor, elasticidades reduzidas. Pressão arterial, acho que tá 90 por 40, que eu acho que tá pulso radial 120 aumentado, respiratória com responsabilidade reduzida, hemitórax esquerdo, submaciez local. Ausculta cardíaca, pulso taquicárdica em dois tempos, abdômen distendido, equimose em flancos. Que é isso aqui, gente? Nossa, só falta desenhar e gritar pra gente, né? Dor difusa, palpação, pulsos periféricos palpáveis simétricos, amilase, normal, glicemia, creatinina e troponina aumentada, né? É, o laboratório informa que o soro apresenta aspecto francamente leitoso na centrifugação. O ultrassom mostra vias biliares não dilatadas e vesícula biliar de parede espinhas sem cálculos. Cetoperitônio não foi visualizado. Qual o diagnóstico compatível com o quadro descrito? Uma paciente com dor abdominal em faixa. Só faltou gritar e falar para você, né? Aí depois vem aqui e fala abdômen distendido com equimoses em flancos. Qual é o nome desse sinal aí? Gray Tanner. É isso aí, pessoal. Amilase normal não significa que não seja, tá bom? Bora passar. 2012, Rivaldo Neto. Uma mulher de 40 anos de idade, branca, casada, procura serviço de emergência, queixando de dor abdominal epigástrica em todo abdômen. Superior intensa contínua com irradiação para o dorso e acompanhado de náuseas e vômitos. Não refere história de doença pregressa, etilismo, tabagismo ou uso de medicamentos. Forma ter 4 filhos, apresenta desconfortável no leito. Enquanto febril, taquicárdica, apresenta com discreto sudorese, mucosa corada e anictéria com uma cruz em 4. Hidro aéreos presentes, abdômen flácido, a palpação em abdômen superior, ausência de megalias. Vai. Os exames laboratoriais mostram hemograma de 15.000 aumentado, predomínio de neutrófilos, né? Glicose aumentada, milase aumentada, lipase aumentada, bilirrubina com fração de direta aumentada, TGO e TGP aumentado. Radiografia de abdômen mostra padrão inespecífico de distribuição de gases sem evidência de pneumoperitônio. Diante do quadro apresentado, a principal hipótese diagnóstica é: qual é a principal diagnóstica? Cólica biliar, pancreatite biliar, obstrução intestinal, isquemia mesentérica ou úlcera gástrica perfurada?
É isso aí, né, pessoal? Vamos passar. 2014. Olha o tamanhozinho dessa questão. 2014 é a Vale do Inep. Uma mulher com 76 anos de idade apresenta antecedentes de hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade. Faz uso de enalapril 20 miligramas simvastatina. A paciente deu entrada em pronto-socorro com quadro dor abdominal de início súbito, cerca de 7 horas de forte intensidade em região epigástica com irradiação para o dorso, sem relação com alimentação e acompanhada por náuseas e vômitos. Refere leve melhora da dor com inclinação do corpo para frente. A única as duas que melhora fazendo isso, talvez três, mas essa terceira aqui eu não considero muito não. É pancreatite aguda, pericardite e infarto, que também tem um sinal de Levine, assim, coloca a mão no peito, dá uma inclinada para frente, mas não melhora muito não, porque infarto é infarto, né? É 10 de 10, a dor. Vai estar consciente, palidez cutânea mucosa, temperatura normal, pressão normal, taquicárdica, respiratório normal, obesidade grau 2, pulmonar e cardíaco normal, abdômen obeso muito doloroso, a palpação superficial profunda e epigástrica sem massas, tá? Não havia edemas, meus exteriores, ruídos aéreos ausentes. Desculpa por ler assim, gente. Tá, os exames leucócitos 14.000, com 84% de segmentados. Hemograma hematócrito, plaqueta, glicemia um pouquinho aumentada, ureia aumentada, creatinina no limite superior, amilase aumentada, lipase, amilase TGO-TGP normal, bilirrubina aumentada, predomínio direta, LDH aumentado. Considerando o diagnóstico da paciente, que é uma pancreatite aguda, né? Assinale a alternativa que contém critérios laboratoriais de maior gravidade e pior prognóstico que sugere necessidade de internação no UTI. Obesidade e elevação da ureia? Acho que é isso, né? Taquicardia, elevação da amilase. Eu acho que esse aqui mas esse aqui não. Sexo unido, elevação de bilirrubina, dor abdominal intensa e elevação da glicemia. Acho que dor abdominal intensa não, né? Vamos ver. Vamos. Uma mulher com 26 anos de idade, obesa, multípara, com passagem de dores biliares constantes, é atendida no pronto atendimento queixando de dor abdominal de início abrupto de forte intensidade iniciada aproximadamente 2 horas. Refere que a dor se localiza no andar superior do abdômen, irradiando para o dorso. Tem apresentado náuseas e vômitos. Ao exame físico, a paciente mostra hipoidratada e sente dor à palpação do abdômen. Encontra-se leve distendimento, peristalse diminuído, sinal de Murphy ausente. Amilase, aumento de linfase, leucócitos, glicemia, TGO, TGP, desbiogenase lática. A paciente é internada na UTI, mas a despeito de ser tratada de forma adequada, pausa alimentar, hidratação venosa, reposição eletrolítica e analgesia parenteral, evolui de forma grave. Após 48 horas, a paciente piora da dor abdominal, taquipneia, icterícia, febre elevada e calafrios. A piora do leucograma, conduzir à esquerda, aumento das escórias nitrogenadas com elevação da ureia, em relação com o exame feito na admissão. Tomografia dinâmica de abdômen revela necrose pancreática, ocupa 35% do parênquima, dilatação significativa das vias biliares com presença de cálculo impactado do colo terminal. Qual o tratamento adequado e imediato? Gente, um texto desse aqui não é à toa. Isso aqui é pra gente tirar é, várias insights para a prova prática e para a vida também. Uma paciente que é obesa, que tem várias fortes dores biliares, que tem uma dor em faixa, né, no dorso, que irradia para o dorso, que tem náusea, vômito, tá com o abdômen distendido, aumento da limpase, tipo assim, LDH, TGO, TGP aumentado. Agora você tem que fazer todas essas perguntas, pedir todos esses exames. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, você
como que vai ser seu tratamento? Vou pedir o termo de consentimento para você. Olha o que que você vai ter que falar na hora. Vou pedir o termo de consentimento para te internar, tá bom? Você pode. Aí a pessoa vai falar assim. Aí você vai falar assim, então tá bom, vamos te internar, tirar dois acessos venosos, fazer hidratação parenteral, fazer jejum, que é a dieta zero, né? Vamos também codificar a urina, não sei, dependendo do caso, se precisar de sonda nasogástrica também, entendeu? Repor os eletrólitos, e é isso. Agora a gente continua aqui. Qual é o tratamento adequado e imediato? É hidratação parenteral vigorosa, nutrição parenteral total e antibiótico com ciprofloxacina e ampicilina. Hidratação parenteral vigorosa de amplo espectro e realizar colecistectomia de urgência. Antibiótico terapia de amplo espectro e realizar uma colangiopancreatografia retrógrada endoscópica com esfincterectomia. Nutrição enteral com catéter posicionado distalmente ao duodeno, antibiótico terapia e proceder com necrosectomia extensa. Pessoal, o que que esse paciente precisa fazer? Se ele está com o colédoco impactado, vamos fazer uma CPRE de urgência, né? Antibiótico e CPRE. Bora passar. 2024, revalida INEP. Um paciente com 57 anos de idade queixa-se em consulta de dor abdominal difusamente intermitente há 3 meses com piora da ingestão de alimentos, associado a emagrecimento de 9 quilogramas nesse período, além de diarreia com gotículas de gordura nas fezes e tabagismo cetilício há 30 anos. Ao exame físico, apresenta dor abdominal difusa com piora palpação profunda em região mesogástrica. Tá. Com base no quadro de cima, respectivamente, o diagnóstico do paciente. Hemoglobina, né, tá com anemia, glicemia aumentada, TGO-TGP no limite, né, bilirrubina, amilase um pouco aumentada, lipase aumentada, ureia no limite, creatinina no limite superior, cálcio sérico aumentado. O que que é isso aqui, pessoal? Um paciente que está sentindo dor abdominal difusa. Mas você poderia pensar assim, talvez seja pancreatite aguda, mas uma paciente com 3 meses? Não, né? Aí fala que piora com ingestão de alimentos, emagrecimento de 9 quilos e diarreia com gordura nas fezes. Então, não tem tanta alteração. A gente vê uma anemia. Tem quantos anos o paciente? 57. Vamos ter, né, uma pancreatite crônica, né? É o que vemos aqui. Vamos ver outra. 2025, ó, saiu do fresquinho agora, ó. Homem de 42 anos é internado por investigação de episódios recorrentes de dor epigástrica de forte intensidade com irradiação para dor com diversas avaliações de serviço de pronto atendimento sem diagnóstico conclusivo. Ultrassonografia abdominal sem sinais de litíase ou de dilatação das vias biliares em uso de bebida alcoólica desde 16 anos. Considerado quadro apresentado, respectivamente, o exame complementar e a conduta terapêutica adequados. Tomografia computadorizada de abdômen e a amitriptilina, colangiopancreatografia endoscópio retrógrado. Isso aqui a gente vai fazer por quê? Porque não tem cálculo. Então, vou até cancelar aqui. Tomografia de abdômen e uso de ácido ursodeoxicólico. Assim, ele não tá com uma colestase, não. Não tá sentindo coceira, ele tá sentindo dor. Diferente. Colangio, isso aqui a gente não vai fazer também, não. Então, qual é o tratamento? A mitriptilina, né? Para uma pessoa que é alcoólatra. Ó, gente, perdão, não. Vamos ver se é isso mesmo. Empolguei aqui. Ah, mas tá bom. É de alcoolismo tem algumas patologias, né? Wernicke-Korsakoff, deficiência de tiamina, né? Entre outras coisas. Vai, 2011, Revalida INEP. 35 indivíduos, adolescentes e adultos
montam-se em restaurante com buffet de comida por quilo. Cerca de 4 horas depois, 7 integrantes do grupo diarreia com várias evacuações aquosas sem febre, acompanhado de cólicas abdominais e vômitos. Ao serem avaliados, apresentam papiréticos desidratados, algum deles necessitando de hidratação venosa. Depois de 2 dias, 3 outros grupos também tinham comido o mesmo feio, apresentado igual a diarreia, eliminação de fezes com muco, pus e sangue, acompanhado de febre mais-estar. Desidratados, febris, toxemiados. E quais são os agentes etiológicos, quais que melhor explicam a etiologia e as quais clínicas, quadros diarreicos. Véi, o INEP ele amava, eu não sei se ele tá amando ainda, essa questão de você ter que indicar a etiologia, falar, escrever corretamente na prova discursiva. Agora não tem mais prova discursiva, né? Mas antes tinha essa questão de prova discursiva e era, meu Deus, só pela misericórdia. Vai. Então a primeira situação era o Staphylococcus aureus. Então a gente já cancela isso daqui e já cancela isso aqui. Shigella e Salmonella tem enteroinvasiva, né? Ela invade a mucosa e pode causar mucopio, uma diarreia mucopio sanguinolenta, né? Então vamos ver aqui. Qual é o que causou essa diarreia com eliminação de fezes, muco, pus, sangue? Salmonella, né? Por que não é Escherichia coli? É porque ela tem que ser enteroinvasiva, tá bom? Bacillus cereus é o 2014 revalida INEP. No mesmo plano de trabalho, na unidade básica de saúde, o médico atende 2 pacientes com quadro de diarreia aguda por terem consumido um prato à base de marisco no mesmo restaurante. O quadro clínico de ambos foi de cólicas abdominais, febre, episódios de diarreia com muco e sangue, que iniciou a 24 horas após o consumo de alimentos. A partir da descrição acima, qual diagnóstico deve ser notificado à Vigilância Sanitária Municipal? O outro desse tigeloide, colibacilose, bacilose e giardíase. Tigeloide, né, pessoal? Vamos passar. Vai, 2014, revalida INEP. Um paciente com 55 anos de idade vem ao UBS com queixa de alteração do hábito intestinal. Notou afilamento das fezes há cerca de 4 meses. Refere que minha está emagrecendo há cerca de 6 meses, é tabagista 30 maços ano e hipertenso leve. Nega tabagismo, diabetes ou outras doenças associadas. Relato de cirurgia, retirada da vesícula há cerca de 20 anos. O exame físico apresenta escorado, hidratado, epineito, cianótica, nictério. Assunto cicatriz pulmonar sem alterações, abdômen alto sem alterações, exceto cicatriz subcostal da cirurgia prévia. Exame proctológico sem alterações quais a conduta correta a seguir. Receitar acréscimo de fibras na dieta. Pessoal, por ele ter mais de 55 anos, a gente já vai ter que encaminhar uma colonoscopia pelo fato dele já ter afilamento nas fezes. Caso não tivesse, a gente faria um, um sangue oculto nas fezes, né? Um SOF. Vai. Então vamos cancelar esse, né? Tratamento não dietético, solicitar diretamente uma colonoscopia, pois o paciente tem uma suspeita de diagnóstico de justifica a realização do exame. É isso, né, pessoal? O que é isso? Uma possível câncer de colo retal, né? Tratamento não é dietético. Solicitar tomografia de abdômen. Pessoal, vocês iam para tomografia de abdômen ou vocês iriam. Calma aí. É menos invasivo do que a colonoscopia e pelo afinamento das fezes pode ser indicativo de estenose. Não é estenose, né, gente? É um câncer de colo retal. Por isso que tem um rastreio. 2014, Revalida INEP, um paciente com 25 anos de idade encaminhado pela OCF de seu bairro para avaliação do ambulatório de clínica médica por apresentar quadro de diarreia não acompanhado de cólicas há 5 meses, com 3 a 4 evacuações ao dia em grande quantidade sem presença de muco ou sangue. O paciente refere perda de 15 quilos nesse período.
sem que tenha modificado sua dieta ou apresentado mudanças de apetite. O paciente trouxe à consulta 5 exames protoparasitológicos das fezes realizados nesse período, mesmo que o primeiro demonstrou a presença de tricocéfalos, o que motivou o tratamento por 2 vezes de albendazol durante 3 dias sem melhora do quadro. O paciente igualmente hemogramas que demonstram anemia hipocrômica microcísticas com anisocitose. Então, isso aqui é uma anemia ferropriva, né? A investigação complementar indicada e o diagnóstico são solicitar a dosagem de gordura fecal, se é normal, considerar a realização de biópsia do intestino pela possibilidade de doença celíaca. Vai, tomografia computadorizada de abdômen para avaliar a ocorrência de calcificações pancreáticas e determinar o diagnóstico de pancreatite crônica. Não, né? Vamos ver outra coisa aqui. Realizar colonoscopia com biópsia de intestino devido à possibilidade da doença inflamatória intestinal como retocolite seletiva. Poderíamos até pensar nisso, mas eu estou pensando em outra coisa. Realizar a dosagem do hormônio da TSH e do T4 livres para avaliar a possibilidade de hipertireoidismo. Quando tem presença de tricocéfalos nas fezes, uma pessoa que está tendo diarreia, só diarreia, se ali- isso ó, e aqui ele fala, sem que tenha modificado a sua dieta. Tem alguma coisa na dieta dela que está causando isso. É o quê? Glúten. Ela é possivelmente alérgica a glúten. Então, realizar a dosagem de gordura fecal, se é normal, é, a realização de biópsia do intestino pela possibilidade de doença celíaca. Pessoal, só um detalhe. Sobre doença celíaca, é a mesma coisa que falar calprotectina fecal, tem um antitransglutaminase, GA. Então é bom você sempre solicitar tudo que você lembrar, né? Se você quiser escrever aí, voltar a escrever, porque é muito importante para a prova prática, tá? Depois você vai me lembrar. Vai. 2013, Revalide Neto. Mulher com 22 anos de idade, minha consulta ambulatorial com diarreia há 6 meses. Apresenta cerca de 6 evacuações ao dia com fezes pastosas, volumosas, de odor fétido, amareladas, espumosas, sem muco ou sangue, negacionismo, febre, piora da ingestão de leite, tem cólicas eventuais de distensão abdominal gasosa, teve perda ponderal de 5 quilos desde o início do quadro, é solteira, sem atividade sexual, nega o uso de drogas ou álcool, nega cirurgias prévias, ao exame físico apresenta índice normal, mucosas hipocrômicas, evidente perda muscular, de massa muscular, abdômen discretamente estendido por gases sem ascite. Presença de lesões de aspecto epitiforme em tronco. Para justificar o encaminhamento da paciente para especialista, deverá ser especificada a necessidade de que a paciente seja submetida à tomografia de abdômen total, retroescopia com biópsia da mucosa retal, colonoscopia com biópsia da mucosa sigmoide, estudo radiológico de trânsito do intestino delgado e escopia digestiva do duodeno. E aí, pessoal, o que você pensa? Eu vou na endoscopia, porque é algo que seja mais de estômago, né? Mas, bora ver. Mas eu fiquei na dúvida entre esse aqui também, ó. 2011, Revalida INEP. Criança de idade pré-escolar foi atendida na UBS por diversas vezes com quadro diarreico semelhante, diarreia importante de evacuações explosivas logo após a ingestão de alimentos, ah, no atendimento atual, a criança encontra-se desidratada, apresenta assadura perianal e extensão abdominal. Os exames laboratoriais evidenciaram a presença de substâncias redutoras nas fezes e pH fecal menor que 5,5. Qual a suspeita, qual a principal suspeita diagnóstica? Diarreia infecciosa persistente, diarreia aguda recorrente, parasitose intestinal, intolerância à lactose, doença inflamatória pélvica. Um paciente que
que tem umas fezes explosivas, evacuações, né? Depois de comer, o que que é isso, gente? Intolerância à lactose. Bora. 2024, Revadinep. Uma mulher com 28 anos de idade atendida na UBS pela quarta vez nos últimos 6 meses. Há 4 anos apresenta dores abdominais do tipo cólica, especialmente no flanco mesogástrio, nos flancos mesogástrio e hipogástrio, com período de constipação e episódio de fezes amolecidas sem muco ou sangue. Ela relata dores que melhoram após evacuação. Daqui tá na cara, né? Como eliminação de fatos e fezes. Nega perda de ou ganho de peso nesse período. Refere também que está ansiosa e que a ansiedade piorou. Ansiedade. É, pessoal, quem nunca teve isso aí com ansiedade, né? Devido à dúvida se tinha ou não a doença grávida, como câncer. Conta que é faxineira e mãe de 4 filhos tem medo de adoecer e não poder sustentá-los. Acrescenta que já diversas investigações, inclusive sangue oculto nas fezes, parasitológico de fezes, hemograma, anticorpo transglutaminase, TSH, ultrassom abdominal e teste de tolerância à lactose. Gente, é isso aqui tudo que vocês têm que pedir na prova prática para alguém que está tendo diarreia. Gente, escreva isso aqui, pelo amor de Deus. Não esqueça. Todos os exames negativos e foram tratamentos com albendazol, secindazol e o exame físico apresenta normal. Nesse caso, a hipótese diagnóstica para a paciente é: uma paciente está com, tá com dor na barriga e depois que evacua melhora. Intestino irritável. 2014, Revalidinep. Um paciente com 35 anos de idade, controlador de voo, retorna à consulta na unidade básica de saúde apresentando resultados negativos de exame protoparasitológico de fezes e teste de tolerância à lactose. Relata que desde a adolescência tem episódios de evacuações explosivas com fezes amolecidas. Atualmente, queixas de alteração do hábito intestinal há 6 meses, quando passou a apresentar desconforto abdominal e andaço inferior do abdômen que dura em média 2 ou 3 dias por semana, alternando com quadro de obstipação, diarreia e urgência fecal com a presença de muco, cor clara e quase transparente. O quadro de conforto abdominal e por situação de estresse melhora quando evacua os flatos. Em relação ao quadro clínico, quais alternativas apresentam critério para o diagnóstico? Síndrome do intestino irritável de novo, né, pessoal? O que acontece aqui? O que acontece? Melhora o desconforto abdominal após a evacuação? É isso. Vamos pra cima. Pessoal, eu vou escrevendo tudo porque depois eu estudo, tá bom? Então vamos pra cima. 2024. Uma mulher de 29 anos procura atendimento na emergência com quadro de dor agudo abdominal e fossa ilíaca esquerda com radiação para o mesogástrico. A- Apresenta diarreia e náuseas, nega ter tido febre. A paciente refere episódio de urgência fecal com presença de mucos de sangue e refere ter perdido 10% do peso corporal nos últimos 12 meses. Ela é tabagista ativa, nega etilismo. IMC normal, do abdominal à palpação e todo abdômen inferior. Então, qual é o diagnóstico mais provável? Do abdominal e fossa esquerda com irradiação para o mesogástrio, diarreia e náusea, urgência fecal com presença de muco, perdendo peso e tabagista. Que você pensa que é isso daqui, gente? Uma pessoa jovem que tem na parte do reto até o ânus perdendo peso, com urgência fecal. Só faltou falar tenesmo aqui que a gente falaria que é um retocolite, né? Poderia ser um tumor? Poderia, né? Mas seria um caso mais arrastado, assim, né?
Mais arrastada. A última questão, ó, 400. 2024, Vale de Neve. Uma mulher de 25 anos procura atendimento devido ao episódio de sangramento retal vivo que cedeu espontaneamente. Refere cansaço aos esforços, exposição, episódios frequentes do abdominal, diarreia e perda de peso no último ano. A diarreia vem acompanhada de eliminação de muco, urgência e tenesmo. Ai, ai. Nega outros episódios anteriores, sangramento retal, pergunta sobre história familiar, refere que seu pai faleceu aos 55 anos devido ao câncer do intestino, mas não sabia de mais detalhes, pois era criança na época. De acordo com a história clínica da paciente, qual o diagnóstico mais provável? Tumor de coloretal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa ou doença hemorroidária? Retocolite, né, pessoal? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, inenarrável. Que Deus te abençoe, fique em paz. Se vocês acompanham até o final, coloca assim, ó, hashtag 400. Quero ver se você chegou até o final mesmo. Que Deus te abençoe, fique em paz. Muito obrigado pela sua presença, viu? E até a próxima, até o próximo vídeo. Já passamos da questão 400, então é só alegria. 1749. É isso aí, galera. Deus abençoe. Valeu, valeu.